Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando a Karina me falou que estava grávida, e assim a queima-roupa, como se fosse a coisa mais banal do mundo, eu quase engasguei com a saliva. Sinceramente, eu não estava esperando. Tínhamos acabado de fazer amor. E aí, assim do nada, ela se virou pro meu lado e me jogou aquela bomba na cara. Tô grávida. Eu fiquei olhando para ela, abobalhado, esperando que, sei lá, ela dissesse que era mentira ou uma brincadeira. Só que não. Pelo contrário. Em vez disso, ela confirmou. Tá me olhando com essa cara por quê, Juliano? É verdade, eu tô esperando um filho. Tô grávida de 1 mês e meio. E é teu. Tá preparado para ser pai? Olha, em outras circunstâncias, talvez fosse até uma boa notícia. Se fôssemos casados, por exemplo. O problema é que não éramos marido e mulher. Éramos casados sim. Só que eu com outra mulher e ela com outro homem. O nosso romance era algo, vamos dizer assim, proibido. Para falar o português bem claro, eu e a Karina não passávamos de amantes. Tanto ela quanto eu éramos casados com outras pessoas. E, para piorar, além de minha amante, ela também era minha cunhada, irmã mais nova da minha mulher. Eu fiquei simplesmente atarantado. Escuta, que conversa é essa, Karina? Como assim grávida? Como assim grávida? Do único jeito que a gente pode ficar grávida. Por quê? Não posso? Claro que pode, mas como que isso foi acontecer, Karina? Ah, Juliano, do mesmo jeito que acontece com todo mundo, com tudo que é mulher. Karina, pelo amor de Deus, não brinca com coisa séria. Como é que você foi ficar grávida? Você não se cuida? Você esqueceu que eu parei de tomar aquele anticoncepcional? Eu não te falei semana passada? Aliás, eu já te falei isso faz muito tempo. Estava me fazendo engordar, eu parei. Mas como parou, Karina? E o Celso? Você já falou pro Celso? Pra que falar pro Celso se o filho é teu? Por enquanto só contei pra você, até porque o pai deve ser o primeiro a saber, né? Olha, ela me contou aquilo como se fosse, assim, uma coisa, sabe, banal, comum. Como quem fala assim, olha, hoje eu estive numa loja e comprei uma blusa. Só que não era brincadeira, era coisa muito séria. Quase tive um troço. Ela falava com tanta convicção que chegou até a me assustar. Mas afinal, de onde ela tirava tanta certeza? Sim, porque pensando melhor, ela transava com os dois. O que significa que podia ser de qualquer um. Aliás, era até mais provável que fosse dele. Afinal, a gente se via uma vez a cada 15, 20 dias, se tanto. A não ser que ela tivesse parado de fazer amor com ele. Só que não era o caso. Bom, o fato é que não adiantava ficar discutindo. Só tinha um jeito de saber: esperar a criança nascer e fazer um exame de DNA. Isso se ela realmente quisesse levar aquela história adiante. Olha, foi a maior festa quando ela anunciou a gravidez para a família. Era o primeiro neto dos meus sogros. Imaginem só a felicidade deles. O Celso, então, marido dela, não cabia em si de tanta felicidade. Quando soube que ia ser pai, ou por outra, quando soube que saiu espalhando a novidade para todo mundo, eu ficava olhando para ele, imaginando o que ele faria se soubesse que aquela criança podia nem ser dele. Podia ser minha. Aliás, na opinião da mãe, era minha mesmo. O fato é que não sei explicar. Mas à medida que o tempo foi passando e a barriga da Karina foi crescendo, alguma coisa mudou dentro de mim.
comecei a encarar o nosso relacionamento de um modo diferente. Se antes era apenas farra, diversão, com o tempo, repito, eu não sei o que aconteceu comigo, mas alguma coisa começou a se modificar em relação aos meus sentimentos por ela. Eu gostava da minha mulher, claro que gostava. O lance que eu tinha com a Karina era mais sexo do que outra coisa qualquer, para não dizer que era só sexo. Não havia um sentimento mais forte. Além de tudo, ela era irmã da minha mulher. Aquela gravidez não estava nos planos de nenhum de nós, muito menos nos meus. O grande problema, repito, foi que à medida que a barriga dela foi crescendo, alguma coisa dentro de mim foi mudando. Não sei se foi o fato de ela viver repetindo que o filho era meu. Só sei que a verdade é que eu realmente comecei a me sentir pai daquela criança. Quando a gente saía, por exemplo, eu ficava alisando a sua barriga e imaginando como seria o rostinho do bebê quando nascesse. Seria parecido comigo? Ou com o marido dela? Era uma coisa que eu ficava o tempo todo me perguntando. O fato é que isso foi mudando o nosso relacionamento. Isso foi mexendo tanto comigo. Aquela lavagem cerebral que ela foi fazendo em mim foi tão grande, repetindo a todo instante que o filho era meu, que eu não suportava mais ver os dois juntos, ela e o marido. Sabe, coisa esquisita. Sabe quando você olha para um casal e te dá assim uma coisa ruim por dentro? Eu não sei se era ciúme, eu não sei se era despeito, eu não sei se era inveja, por ele se sentir o pai daquela criança, que segundo ela, era minha. Eu não sei o que era. Só sei que era uma coisa muito, mas muito forte. O fato é que isso foi me incomodando cada vez mais. Era como se o intruso naquela situação fosse ele e não eu. Quando ela falava, por exemplo, hoje o fulano falou que o nosso neném... Sabe, ela dizia que o filho era meu, mas quando se referia a qualquer coisa que o marido falava, ela dizia que o filho era dele. E quando ele comentava qualquer coisa, então, era pior ainda. De repente ele dizia: quando meu filho nascer, eu vou levá-lo para conhecer tal lugar, eu vou fazer não sei o quê. Sabe, eu senti uma vontade quase incontrolável de ir no pescoço do Celso, de mandá-lo parar de dizer aquelas bobagens e perguntar para sua mulher quem era o verdadeiro pai do bebê que ela estava esperando. Sabe, coisa esquisita. Me subia o sangue de vê-lo falando na criança. Olha, isso mexeu tanto com a minha cabeça que aos poucos eu acabei me dando conta de que estava gostando da Karina mais do que imaginava. Ela era mais importante para mim do que queria admitir. Ou melhor, ela tinha se tornado mais importante para mim do que eu queria admitir. Aquele ciúme, aquele despeito que eu sentia não era uma coisa normal. E foi então que eu vi claramente que estava gostando dela para valer. E tudo a partir do momento em que ela me contou que estava esperando um filho meu. Um dia, numa das nossas escapadas, eu perguntei: escuta aqui, Karina, o que você pretende fazer depois que essa criança nascer? Ela me olhou, surpresa. Como assim, o que eu vou fazer? Não, eu estou falando do filho, né? Se esse filho for meu realmente, você vai contar pro teu marido? Quando eu falei assim, ela chegou a rir. Como é que é? Contar pro Celso? Você ficou maluco? Como é que eu vou contar pro meu marido que eu... Você tá brincando, né? Para todos os efeitos, o pai é ele. Olha, eu me senti tão mal quando ela falou aquilo. Sei lá o que eu esperava que ela respondesse. Mas com toda certeza aquilo não era. Lá no começo, quando ela me contou da gravidez, eu
eu não ligaria a mínima se ela me dissesse uma coisa dessa. Só que agora, a história era completamente diferente. O tempo tinha passado e, repito, alguma coisa aqui dentro de mim tinha mudado. Eu não sei explicar, mas eu sentia ciúme. Mais do que ciúme, sentia despeito. Mais do que despeito, sentia inveja. Era tudo misturado. Na verdade, eu me sentia muito mais marido dela do que o Celso. Coisa que nunca tinha acontecido. Eu sempre levei o nosso relacionamento na base da brincadeira. Olha, minha esposa, claro, percebeu o meu jeito diferente. Lógico, eu tinha mudado. Repito, mudei e mudei muito. Nem eu mesmo estava me reconhecendo. E a minha esposa, claro, percebeu. Não foi uma nem duas vezes que ela me perguntou o que andava acontecendo comigo. Por que eu andava tão irritado naqueles últimos tempos? Olha, foi um sufoco. Quando o bebê nasceu, não sei como as pessoas não perceberam o meu jeito. Quando soube que ela tinha sido levada para a maternidade, por exemplo, eu fiquei maluco, roendo as unhas. Sabe, papel de marido mesmo. Só não fui direto para o hospital para não dar muito na vista, porque se dependesse de mim, eu chegava lá antes do Celso. Quando vi a criança pela primeira vez, olha, não sei nem explicar o que eu senti. Foi ao mesmo tempo susto, surpresa e uma emoção que eu nem sei explicar. O bebê era muito parecido comigo. O nenenzinho era a minha cara. Juro por Deus, me sentia até um pouco sem jeito. Não tinha o que botar ou tirar. Olha, não quero exagerar, mas era eu em miniatura. Sinceramente, não seria nem preciso fazer exame. Estava mais do que na cara, eu era o pai. O fato, no entanto, é que mesmo assim acabamos fazendo o tal exame de DNA. Ela não queria fazer, mas eu insisti. Se realmente fosse meu filho, eu tinha o direito de saber, querendo ela ou não. Semana retrasada, abrimos juntos o envelope. Ela achou que era besteira, que não precisava. Falou que tinha certeza de que eu era o pai. Chegou a dizer: olha, não sei por que você gastou esse dinheirão todo para fazer o exame. Devia ter confiado na minha palavra. A verdade é que desde que bati os olhos naquele bendito exame, a minha vida se transformou num inferno. Se antes já estava difícil encarar a situação, depois que tive a confirmação de que o Leonardo é realmente meu filho, francamente eu estou a ponto de explodir. Não sei como estou conseguindo segurar essa barra. Ela não admite abrir o jogo com o marido. E é claro, também me proíbe de fazer isso. Até porque é uma situação muito, mas muito delicada. Abrir o jogo com eles significa abrir o jogo para todo mundo em relação a nós dois. Como é que ela vai falar para o Celso que o filho não é dele, sem falar de nós, sem dizer quem é o pai? Não tem como. Seria o maior escândalo nas nossas famílias. E nesse ponto, mesmo a contragosto, eu até concordei quando ela falou: Juliano, eu gosto de você, você sabe que eu gosto. Só que não dá para ser diferente. Você é casado com a minha irmã. Se não fosse esse detalhe, até quem sabe, só que, pensa bem. Vamos deixar as coisas do jeito que estão. Vai ser melhor para todo mundo. Acho que só mesmo Deus para saber o que tenho passado. Está sendo tão difícil para mim. Eu sinto uma vontade tão grande de pegar aquele moleque no colo e falar: vem cá com teu pai, meu filho, vem. O teu pai sou eu. Só que não posso.
Olha, quando vejo o Celso brincando com ele, então, coisa que era para eu estar fazendo, eu que sou o pai verdadeiro, me dá uma revolta tão grande. Eu sei que nessa história o intruso sou eu. Fui eu quem se meteu com a mulher dele, mas a situação mudou. Tudo mudou. É um sentimento que eu não consigo evitar. Isso sem contar o fato de que também não está sendo fácil para mim ver os dois juntos, ele e a Karina. Volto a dizer, essa gravidez mexeu comigo de um jeito que me fez até reavaliar os meus sentimentos em relação a ela. Lá no começo, para mim era tudo brincadeira. Vou dizer o que já disse no começo dessa carta. Era tudo baseado numa coisa só: sexo, diversão. Só que depois que ela me contou que estava esperando um filho meu, eu descobri que ela se tornou mais importante para mim do que era. Não sei se é paixão, eu não sei se é amor, eu não sei se é pela criança, mas o fato é que eu me mordo de ciúme quando vejo os dois juntos. Para complicar, ela ainda convidou a mim e a minha mulher para padrinhos de batizado do Leonardo. Claro que a gente aceitou. Eu queria mais, muito mais do que isso. Só que fazer o quê? Olha, não tem um dia em que eu não deite a cabeça no travesseiro e não fique pensando em como seria se nós três estivéssemos juntos, morando debaixo do mesmo teto, como uma verdadeira família. A Karina como minha esposa e o nosso pequeno Leonardo. Olha, já cheguei a passar noites em claro pensando nisso. Já cheguei a pensar em propor a ela que a gente fuja, que suma do mapa com o nosso menino. Só que sei lá, ao mesmo tempo em que é a coisa que eu mais quero na vida, eu também tenho medo do que possa acontecer. E eu sei que ela não aceitaria. Isso é que é o pior. Só sei dizer que estou muito confuso em relação a tudo. Queria que as coisas não fossem assim tão complicadas. Queria, por exemplo, Karina, poder acordar todas as manhãs do teu lado, te dar um beijo, te abraçar, te levar o café da manhã na cama. Queria poder levar o nosso filho para passear no parque, preparar a sua mamadeira toda vez que ele sentisse fome, apertá-lo nos meus braços toda vez que ele chorasse. Queria estar junto de vocês dois em todos os momentos da minha vida. Só não queria me sentir assim como estou me sentindo agora. Intruso. Alguém que jamais vai fazer parte da história de vocês. Queria ser somente aquilo que tantos homens nesse mundo são: pai do meu filho, marido da mulher que eu amo.